Olá, tudo bem? Aqui é o Fabiano da Versys Tecnologia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o exemplo de um diagnóstico de um módulo de injeção eletrônica, de uma placa eletrônica, uma ECU, utilizando o Versys. Só que nesse a gente vai fazer uma etapa a mais. Nós vamos utilizar um simulador de bancada para ver qual é a falha original do equipamento, com qual defeito ele veio. Vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer o reparo e aí a gente vai ver o funcionamento do módulo depois do reparo feito. Então, com isso a gente consegue enxergar, visualizar tanto a falha como o módulo reparado. Então, vamos lá. Muito bem. Então, a ideia é começar fazendo a simulação do módulo. O objetivo aqui é a gente visualizar, com o auxílio do simulador de bancada, qual é a falha que está acontecendo com o módulo. Então a gente consegue ver o que está falhando. Então aqui, como eu disse, nós vamos usar um simulador de bancada. Aqui o simulador gentilmente cedido pelo pessoal lá da Remofer. Muito obrigado, pessoal, contribuindo aí para a gente gerar esse conteúdo. Então a gente já está com o simulador aqui, já está preparadinho. Fizemos um caminho para facilitar as conexões aqui. Então a gente vai ligar aqui o módulo e ver qual é a falha desse módulo. Então já veio lá do campo, está com defeito, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, bora lá. Ligando. E aí a gente vê que estamos com uma falha de bobina aqui, que não está pulsando, parado o tempo todo aqui. Então esse é o nosso defeito, essa é a nossa falha. Suficiente. Então, aqui, como eu sempre brinco, é quando começa o nosso trabalho. Então a gente já viu o que não está funcionando, ou seja, o que o módulo está deixando de fazer. E a nossa próxima etapa é descobrir o porquê ele não está funcionando. Ou seja, precisamos descobrir quais são os componentes que estão com defeito, que estão causando essa falha. Então agora a gente vai, com o Versys, fazer o diagnóstico do defeito desse módulo e descobrir quais são os componentes danificados. Então vamos lá. Então agora, depois que a gente fez o teste inicial e já viu qual era a falha do equipamento, a falha do módulo, vamos fazer o diagnóstico dele com o Versys. Então já dei uma limpada aqui na bancada, deixei o módulo aqui já pré-aberto para facilitar o nosso trabalho, Então, vamos utilizar aqui o modo testar, criar um novo arquivo de teste, porque eu estou iniciando o reparo da placa. E agora eu vou clicar aqui no ícone da nuvem, porque eu vou utilizar o meu banco de curvas, a minha conta do banco de curvas, para fazer o teste dessa placa. E aí vou procurar pelo código do módulo. Aqui o nosso arquivo. Abrir. Ele está me pedindo para dar um nome para o arquivo de teste, onde vai ser salvo o relatório. Então vou usar o próprio código Versys do arquivo aqui como nome do nosso relatório. E pronto, eu já tenho na tela o nosso arquivo de placa boa virtual. Então aqui essa é a face onde tem o conector, a pinagem da tomada aqui. E eu vou mudar para a face dos componentes. Então, tá aqui, são os nossos componentes. Vou conectar a ponta de prova preta no terra da placa. Essa informação aparece aqui no arquivo. E agora eu vou testar utilizando o meu Versys VRS 565 Turbo 3. Então, para eu testar um componente, basta eu clicar sobre ele e 2 cliques eu tenho na tela as curvas características da placa boa do pino 1. E eu venho com a ponta de prova testar. Gráficos iguais. Tudo ok. E vamos para o pino 2. Testar. Esse pino e essa aba aqui são os mesmos, E o pino 3 aqui.
Terminado o teste de todos os pinos desse componente, não encontrei diferenças, então o diagnóstico é aprovado e meu componente muda de laranja para verde para indicar que eu já testei o componente e ele está aprovado. E aí eu vou para o próximo componente. Não existe uma ordem, a ideia é que você teste todos os componentes. Então vamos lá. Terminados os testes de todos os componentes da placa, eu tenho marcado em vermelho na tela todos aqueles componentes que apresentaram alguma diferença. E aí eu passo para a próxima etapa, que é analisar essas informações e selecionar quais os componentes que eu vou trocar e ver o que eu vou fazer. Então aqui eu tenho, vou maximizar aqui para a gente poder enxergar melhor, eu tenho na face dos componentes somente um componente marcado em vermelho, que é esse diodinho aqui, né? E esse problema aparece também aqui na tomada nos conectores, né? Então lembrando, uma funcionalidade muito legal que ajuda bastante a gente a analisar os defeitos de forma mais rápida é a visualização de resultados. Então primeiro eu testei a placa por completo, e agora eu só estou revisando minha medição, não estou medindo mais nada. Se eu quiser rever todas as medidas que eu fiz do componente, basta eu clicar com o botão direito do mouse, que eu terei na tela todos os pinos daquele componente. Gráficos bons e gráficos ruins, né? Então aqui no caso da tomada, do conector, eu tenho esse pino aqui. A pinagem, a numeração foi contada diferente da pinagem do conector em si, né? Foi feita uma ordem diferente. Mas a gente vê essa falha aqui nesse pino, e se olharmos a documentação, né, do chicote dessa placa, a gente vai poder ver que esse pino está relacionado com aquela falha de bobina que nós identificamos lá na etapa da simulação, do teste a quente com a placa ligada usando o simulador de bancada, né? Então, muito interessante de observar que esse erro que aparece aqui no conector é exatamente o mesmo erro que a gente está vendo aqui naquele diodo. Então, como nós encontramos erros, né, parecidos, muito semelhantes em pontos distintos da placa, é uma forte indicação de que esses pinos estão interligados. É muito pouco provável a gente ter exatamente o mesmo erro em pontos diferentes e eles não estarem relacionados. Aqui tem um outro ponto muito legal, muito interessante. É uma situação bastante comum no dia a dia aí. Poxa, por que apareceu o erro aqui somente no nosso diodo e não apareceu aqui no drive da bobina? Muitas vezes, e quem fez esse arquivo, né, lá na hora da geração, está lá no nosso banco de curvas, não foi memorizado a abinha do componente. Então a gente tem 10 pinos, né? Só que esse componente na verdade tem 11, que são 5 pinos de cada lado que ele tem aqui, que a gente visualiza aqui, né? 5 pinos de cada lado, mais a abinha, que é justamente o pino de potência, o pino de saída, é onde ele vai conectado lá no pino do conector da tomada, que é a saída do módulo. Então se a gente testar novamente aqui, ó, eu vou testar direto o pino 2, que é onde a gente viu a falha, né? Essa falha também aparece aqui, ó. Então, se tivéssemos testado também a abinha, né, essa aleta do nosso drive, essa falha também teria aparecido aqui. Então, eu tenho sempre que me lembrar de olhar não somente o componente indicado como problema, mas também todos os demais componentes conectados naquele nó. Aqui dá até para ver, a gente consegue enxergar a trilha chegando aqui, né? Então, é sempre importante fazermos isso. Aqui eu tenho algum problema
no diodo, no drive ou alguma coisa na adjacência. Vamos fazer a troca e ver o que acontece. Muito bem, fizemos o diagnóstico, fizemos o reparo, fizemos substituição aqui do drive, demos uma geral aqui nessa região. Então agora eu não vou ligar ainda o meu módulo, eu vou testar novamente. Porque se eu tirar o componente ruim e colocar um bom no lugar, a curva volta ao normal. Então o legal de fazer o diagnóstico com o VESYS é justamente isso. Eu estou trabalhando com a placa desligada, então eu não tenho risco de danificar a placa durante essa etapa do teste. Eu consigo identificar quais são os componentes defeituosos, que é justamente o que me interessa na hora de fazer o reparo, é descobrir a causa, a origem do defeito. E quando eu faço esse reparo, eu vou testar de novo. Se eu tirei o componente ruim, coloquei um bom no lugar, a curva volta ao normal. Ou seja, além de eu descobrir o defeito, eu consigo saber se eu tirei o defeito. Então vamos ver como é que ficou aqui. Então, como a gente estava discutindo antes, aqui no drive não apareceu, o que eu tenho que testar é o nosso diodinho aqui. Então, para eu testar novamente o nosso componente, 2 pinos sobre ele, vamos lá. No pino 1, veja que agora o gráfico voltou ao normal, testar pino, pino 2, o gráfico voltou ao normal e pronto. Nós retiramos a falha da placa. O componente que antes estava danificado, agora ficou em verde. Ou seja, a falha que estava aqui, eu tirei. Placa aprovada, módulo aprovado aqui, já posso voltar para fazer o teste a quente. Então, nesse caso, que eu estou com o simulador, eu vou testar com ele na bancada para ver se a falha sumiu, ou se não, eu poderia levar ele no carro para fazer o teste no carro e ver se a falha foi realmente solucionada. Bom, agora a gente vai lá voltar com o simulador para ver se a placa voltou a funcionar. Então agora, depois que nós fizemos todo o trabalho com o VESYS, ou seja, teste da placa, análise dos resultados, identificar os componentes defeituosos, feita a sua substituição, equipamento aprovado pelo VESYS, podemos ir para o simulador novamente e verificar se a falha foi retirada. Então o ciclo de trabalho é sempre esse, eu posso fazer todo o meu trabalho de reparação de diagnóstico eletrônico utilizando o VESYS, e aí eu vou usar o meu simulador de bancada para complementar esse meu trabalho, antes de levar ele para o carro novamente. Então aqui já conectei novamente o cabinho na plaquinha, né, no módulo, ele está fora do gabinete dele, da carcaça dele, já está com o simulador preparado aqui, então vamos ver se está funcionando. Então, ligando e opa, a nossa bobina que não estava pulsando, agora já voltou a pulsar. Então, o equipamento foi diagnosticado, reparado e está pronto, funcionando. Então, é assim que a gente faz o reparo de módulos de injeção eletrônica, combinando a solução de diagnóstico de defeitos, identificando quais são os componentes defeituosos com o VESYS, e o teste de simulação com o simulador de bancada. Então, uma ferramenta complementa o trabalho da outra.